E aí, gurizada, beleza? Hoje a gente vai falar sobre individualismo e coletivismo, tá? Então, solta a vinheta. E daí eu tenho que avisar que eu não vou falar mais afinal no vídeo de hoje, porque não foi um vídeo com uma grande pesquisa e tal, né? Então é mais alguns apontamentos que eu quero fazer, tu entendeu? Por isso que eu não falei mais afinal. É como se fosse um vídeo de meio de semana, só que no domingo. Exato. Já sai curtindo o vídeo, né? E essas coisas todas aí. Isso é uma discussão muito importante dentro das ciências humanas, porque ela basicamente parte do seguinte princípio, tá? Eu não vou dar grandes explicações sobre coletivismo e individualismo. Eu vou dar uma explicação bem rápida aqui, só pra quem não sabe absolutamente nada conseguir discutir, porque eu quero depois fazer uma observação sobre, tá? Tanto coletivismo como individualismo são perspectivas de ver o mundo, tá? Então o coletivismo ele tem essa perspectiva de ver o mundo como uma ideia de coesão social, onde pode ser que os interesses do grupo sejam maiores que os interesses do indivíduo, tá? Então, sociedades que foram coletivistas, tipo o fascismo, a União Soviética, a gente teve algumas sociedades clássicas que foram bem coletivistas, assim, em essência. Tem várias críticas que fazem coletivismo. Há uma crítica pelos liberais, né? Onde eles dizem aqui, eu até separei uma frase: coletivismo significa a submissão do indivíduo a um grupo, né? E também sofre críticas dos anarquistas. E sempre quando eu falar anarquistas aqui, eu tô falando pro Dom, Bakunin, Kropotkin, tá? Não tô falando os anarcapitalistas, até porque eu chamo eles de ultraliberais. Isso até poderia ser uma outra discussão, mas sempre quando eu falar, então, os anarquistas também criticam vários coletivistas porque existem anarcos que não são coletivistas, tá? Já o individualismo parte do pressuposto dessa liberdade do indivíduo frente ao Estado, país, né, determinados grupos, até perante a sociedade. Isso, os individualistas dizem que isso é o princípio básico da diversidade no mundo, etc, etc, etc. A gente vive muito mais, se a gente for observar, dentro dessa perspectiva individualista do que coletivista, tá? Então não vou entrar aqui nesse mérito se é uma coisa ou não melhor, mas só para vocês entenderem, essa ideia de individualismo e coletivismo, ela sempre tá em várias discussões, não necessariamente sendo falada ou como a coisa principal, tá? Ela pode ser como pano de fundo de várias e várias discussões. Não é necessariamente uma questão de esquerda e direita, porque tem esquerda coletivista, tem esquerda individualista, tem direita coletivista, tem direita individualista, né? Não é uma coisa necessariamente nesse sentido. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai falar sobre esse determinado tipo de coisa. Mas um fato é que ela se popularizou muito, essa ideia individualista, muito porque essa produção de conteúdo que a gente tem no YouTube aí, muito voltada pro anarcapitalismo, né? Então acaba produzindo muito material nesse sentido, assim. Tem um capítulo do Sapien que vai discutir grandes discussões da humanidade, assim, coisas que a humanidade discutiu ao longo da história. Essa é uma das grandes discussões, por exemplo, pelo livro, tá? É a ideia de processo. O processo levaria ao coletivismo, o processo levaria ao individualismo, tá? Não necessariamente que o cara que é um pouco mais coletivista, ele, nossa, quer o Estado presente em tudo, e nem o cara que é necessariamente um pouco mais individualista quer o indivíduo, nossa, acima de tudo, tá? São só processos. O que a gente vai discutir aqui é o seguinte, ó. Vários individualistas acabam confundindo individualismo com egoísmo e que essas duas coisas acabam suprimindo a ideia de sociedade. Esse é o ponto que a gente vai discutir. E daí ela acaba aceitando premissas básicas de análise sociais. Mesmo que tu seja ANCAP, isso também se aplica a ti. A sociedade, ela tá aí, né, amigão? Faz tempo eu escutei um vídeo, eu não vou me lembrar mesmo se é do Alexandre Porto, eu não fui confirmar e tal. Então se não foi dele, já peço desculpa de antemão. Mas a ideia do vídeo é que ele falava do nazismo que, nazismo eram crimes cometidos por indivíduos e esses indivíduos deveriam ser julgados, mas a culpa era do indivíduo que cometia o crime. Dava a entender mais ou menos que a sociedade não tinha culpa daquilo e sim os indivíduos. Se a gente admite essa premissa, a gente está admitindo que só os indivíduos fazem as coisas, né? Principalmente que a soma dos indivíduos daria o que a gente chama de sociedade. Como se fossem várias pecinhas que eu junto tenho uma coisa chamada sociedade. A soma desses comportamentos individuais. Vou deixar um vídeo só para lembrar aqui que a gente fez, que a gente tem que entender que indivíduos têm que ser analisados como indivíduos, grupos têm que ser analisados como os grupos, tá? E não é a soma de um que vai dar o outro. Eu não entendi. A gente tem um exemplo clássico, o racismo. Vai lá, o cara reclama de racismo. O Brasil é uma sociedade racista. Nada a ver, porque não é o Brasil que é uma sociedade racista, a gente tem indivíduos que são racistas dentro da sociedade. Óbvio que a gente tem indivíduos que são racistas dentro da sociedade, ninguém está negando isso. Mas também a gente tem toda uma coesão social e permissões que a sociedade dá para que certas estruturas racistas continuem. Então, por mais que o racismo ele seja realmente algo individual, porque é um indivíduo que comete o racismo, eu tenho várias permissividades da sociedade para que isso aconteça também. Então, essa premissa da sociedade, ela tem que entrar na discussão quando a gente está trabalhando sobre racismo, machismo, essas inúmeras coisas. A ideia de sociedade também entra. Outro exemplo clássico que circulou várias campanhas, mulher ganha menos que homem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí o que os caras falaram? E engraçado, né, que basicamente é caras que falam isso. Eu nunca vi mulheres defendendo esse ponto de vista. Claro que deve ter. Tem a mulher tal. Claro que tem, mas, né, grande
conjunto que fala que nada a ver esses dados, geralmente é homem. E eles falaram o quê? Ah, não, mas tem que ver que numa empresa a mulher não vai ganhar menos que o mesmo cargo que o cara ocupa e não sei o que. E tá certo, tá super certo isso. Tem uma coisa chamada piso salarial, tem uma coisa que na mesma empresa, ocupando 2 cargos de gerência, não pode ter diferença salarial e não vai ter, tá? Então isso são fatos. O que acontece quando a gente analisa esses dados? Assim a gente está analisando os dados de forma individual. Tô pegando um exemplo, bem uma coisa de cherry picking, de uma empresa. Agora, quando eu analiso o conjunto da obra, tá? Eu vou ver que as mulheres ganham menos ocupando os mesmos cargos. Então, tem gerências de vários tipos de empresas. Claro que eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu teria que estudar mais sobre isso, tá? Pra ver se essas empresas, então, às vezes pagam menos que a mulher, elas ganham mais que outra empresa. Tem uma pesquisa bem mais ampla que eu não fiz, nem é a proposta aqui, mas é só pra gente entender como a gente analisa os dados de uma forma mais da sociedade, a gente vai ter diferenças de comportamento. Então, acaba sendo uma confusão que os caras fazem, assim, uma clássica que eu vi esse tempo. Eu tava lendo um texto de um cara que tava sendo criticado. É um texto fictício de um cara tipo... Eu adoro meu trabalho, eu trabalho 16 horas por dia, meu. Eu trabalho fim de semana também, meu. Eu trabalho 5 horas a mais fim de semana só pra utilizar a outra semana, meu. Amo meu trabalho, eu tiro fotos do meu emprego e tal. E era uma crítica a esse tipo de trabalhador, tipo, que vive pro trabalho, etc, etc, etc. E quais eram os comentários que estavam nessa crítica? Ai, a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Simples assim. Óbvio que é isso. Óbvio que ele faz o que ele quiser da vida dele. Óbvio que sim. Só que isso também é passível à crítica. Porque no momento que a vida do cara ele faz o que ele quiser, o cara que criticou, que escreveu esse texto também, a vida do cara, ele escreve aquela crítica que ele quiser. Só que a gente tem que entender que isso pode ser um comportamento que pode tomar corpo dentro da sociedade. Se ele toma corpo dentro da sociedade, pronto, tu quando for trabalhar, se fizer uma coisa diferente daquela ali, que é o esperado socialmente, tu vai ser mal visto. Então pra vocês verem que essa ideia do indivíduo e sociedade, ela tá sempre presente. Não é um nem outro, é uma coisa bem complexa entre os dois. Então isso é pra finalizar o vídeo, a gente tem que ter essa noção que a sociedade, ela acaba interferindo diretamente na nossa vida. Mais que tu não queira. Nada a ver, porque eu sou egoísta e não sei o quê, e o padeiro não acorda para fazer o pão. Eu entendo tudo isso, só que a sociedade, ela tem valores, e esses valores vêm pra ti, tu também bota esses valores da sociedade, e é nessa luta, né, nessa batalha entre essas duas coisas que o mundo vai avançando. Ou não, né? Mas só pra gente ter essa dimensão, porque me irrita um pouco esse discurso do, é só o indivíduo. Claro que é só no fringir dos ovos, né, vai ser só o indivíduo a fazer uma escolha, óbvio que sim. Só que a gente tem que ter essa dimensão que indivíduos fazem escolhas e tem que ser analisados de forma individual, enquanto a sociedade ela vai ter comportamentos que podem ser analisados de outra forma. E não pode sair pregando esse discurso, Eu só faço a minha parte. Mas se o cara tá feliz assim, deixa o cara assim. óbvio que isso é legal também, mas quando a gente faz isso, a gente mata a crítica, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito, e vejo muito por parte dessa galera que tu sabe quem é, né? Tu sabe que eu ia falar, mas não vou falar, tu sabe que é essa galera. Tu fica vendo essa galera acaba matando a crítica, daí tipo, nada se discute, sabe? Porque, Não, ele tá satisfeito assim, deixa assim. então acaba nada se discutindo, né? Então é engraçado, daí nada se discute, mas eles estão certos, né? Reflitam, tá? Então era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau. E agora eu darei recados importantes se tu ficou até aqui, tem que prestar atenção. Primeiro, vocês repararam essa luz incrível? Vocês repararam? O Renan tá até mais bonito. Estamos com luz nova, tá? Estamos com luz nova. Aqui no estúdio. No estúdio, principalmente amanhã. Esse vídeo vai pro ar dia domingo. Daí segunda vai estrear o canal da Ana, vai o vídeo lá no canal da Ana. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tu descreve o link. E daí você tem que começar já a curtir e compartilhar quando sair os vídeos, tá? Vocês têm que me promover já, Tem que pessoal. promover a Ana, por favor, isso tá? aí. É esse o recado? Isso aí, amanhã teremos vídeo no meu Tudo canal. bem, né? Então é isso, vamos parar um pouco também de ser egoísta, não no sentido ético-econômico da coisa, que eu acho que isso é uma corrente que uma galera defende, isso deve ser respeitado, né? Paciência, deve ser respeitado, mas no sentido de tipo, não, a sociedade tá assim, eles que se ferrem, né? Sabe, até o cara que é egoísta demais, ele tem que se ligar que é o egoísmo dele, por ser muito egoísta, que vai fazer as coisas, né, boas pra todo mundo, né? Mas isso é um ponto, tchau.